Graça e paz. Colossenses, capítulo 1, versículo 15 ao 20. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Que Deus revele para nós essa centralidade de Cristo, a preeminência, a primazia de Cristo. Em nome de Cristo, em nome de Jesus. Irmãos, eu tenho falado, batido exaustivamente em cima de um ponto só aqui: a centralidade de Cristo, que é também o alvo da nossa vida. O objetivo de Deus é Cristo. Deus tem um objetivo, e o objetivo de Deus para nós chama-se Cristo. Por quê? Porque, como vocês ouviram na leitura, Ele tem a primazia em tudo, a preeminência. É Cristo acima de tudo e acima de todos. É Ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo, em todas as coisas, ter primazia. Cristo tem a primazia. No pecado, o homem quer ser Deus. A tendência do homem caído no pecado é ser Deus. Mas, para salvar o homem do pecado e dessa tendência de ser Deus, Deus resolve se tornar homem. O propósito de Satanás foi fazer do homem Deus. Gênesis capítulo 3, verso 3 e 4. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Deu 5 também? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Aqui
começou a nossa história de arrogância, petulância, independência, autonomia, presunção, autossuficiência e onipotência. Quando o pecado entrou no homem. Mas Deus se fez homem com o objetivo de ir à cruz, morrer por nós e também nos levar a morrer com Ele por meio do seu corpo, onde nós fomos atraídos por Ele mesmo e identificados. Então, com Cristo, em Cristo, nós morremos. Cristo na cruz destruiu toda essa arrogância. Cristo na cruz, pela sua morte e pela nossa morte juntamente com Ele, nele, destruiu a nossa natureza pecadora, natureza arrogante. Depois disso, depois da nossa morte com Cristo na cruz, Deus, o Pai, pelo seu Espírito, nos ressuscitou com Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora nós vamos ouvir outra leitura que fala do momento que aconteceu a nossa ressurreição em Cristo. Primeiro a ressurreição de Cristo, mas como nós também fomos ressuscitados juntamente com Cristo, então é o momento da nossa ressurreição com Cristo. Vamos ver como que Deus operou. Efésios capítulo 1, versículo 16 a 20. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Então é o seguinte, irmãos, Paulo fala de uma iluminação dos olhos do coração, uma iluminação para conhecer, para ver, para saber. Mas saber o quê? Conforme você ouviu na leitura e também acompanhou, entre outras coisas, Paulo fala da suprema grandeza do seu poder, poder de Deus, sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Paulo diz também
que Deus exerceu a suprema grandeza do seu poder. Veja bem, a suprema grandeza do poder de Deus. Ele, Deus, exerceu, operou esse imenso poder em Cristo, diz o texto, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais. Mas não só o Senhor Jesus Cristo foi ressuscitado pela operação da suprema grandeza do poder de Deus. Nós também. Deus nos ressuscitou com Cristo e juntamente com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você vê que o Senhor Jesus também está assentado à direita do Pai nas regiões celestiais. E aí nós fomos colocados, assentados com Ele, pelo mesmo poder. Agora, irmãos, a nossa ressurreição com Cristo não depende de mim, só depende de Deus, só depende do que Paulo chamou de a suprema grandeza do poder de Deus, que Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o. Foi um ato unilateral de Deus. Eu não participei desse poder, dessa ação. Eu sou paciente em que Deus operou esse poder tão imenso, me ressuscitando juntamente com Cristo e me fazendo assentar onde Ele está assentado agora. Só Deus atuou. E agora? Agora eu preciso crer, somente crer. Colossenses 2:12. Tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Nele, em Cristo, também ressuscitastes pela fé. Você precisa crer para experimentar a operação dessa ressurreição do Senhor em nós, para experimentar, como o apóstolo Paulo chamou em outro texto, de o poder da ressurreição. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus. Que poder é esse? É aquele que Paulo falou. A suprema grandeza do seu poder, que o ressuscitou dentre os mortos. Nós fomos ressuscitados quando Jesus foi ressuscitado pela suprema grandeza do Pai.
eu só preciso crer. E a partir da minha ressurreição com Cristo, Ele entrou em mim e passou a viver em mim com toda a sua primazia, preeminência. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Tem um cântico, um hino, que diz assim, em algum momento do hino: buscou-me com ternura, Jesus, o bom pastor, achou-me na miséria, salvou-me com amor. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, que mostrou a sua indescritível ternura e inaudita graça por um bando de pecadores, miseráveis, insuficientes, desqualificados e indignos. O projeto eterno de Deus é revelar o seu Filho em nós. A grande dificuldade espiritual em que muita gente vive é resultado de não ter a compreensão em seus corações do Cristo crucificado e ressuscitado. Quando Deus quis se revelar ao povo de Israel, Ele deu a si mesmo um título muito significativo: eu sou o que sou. Deus se identifica como eu sou o que sou. Em seguida, Ele abrevia para eu sou. Ao usar esse título, Deus está se revelando como aquele que é todo suficiente, como aquele que tem toda a suficiência em si mesmo. A suficiência de Cristo, ela é abundante, ela sempre vem para sobrar. Ele é suficiente para todo aquele que crê nele. Se não crê, é outra conversa. O grande eu sou cobre qualquer necessidade espiritual da nossa vida. Deus banca o seu povo. Como é maravilhoso conhecer e andar com um Deus assim. Quando Jesus veio à Terra, Ele também se apresentou como o Eu Sou. João capítulo 8, versículo 24, 25, 28 e 59. 24, 25, 28 e depois o 59. Por isso eu vos disse que morreis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: que é que
desde o princípio vos tenho dito. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Está nítido para nós que Jesus é Deus. Ele é Deus. Então, quando eu vejo alguém assim, tirando Jesus do seu patamar de Deus, para colocar em lugar de anjo, ou considerar como Moisés, vou ser sincero para os irmãos, eu nem atenção dou. Eu já pergunto logo, bateu na minha porta, quem é Jesus para você? Não enrola não, rapaz, porque nós viemos fazer um estudo da palavra para enganar, né? Não quero saber. Responde minha pergunta, quem é Jesus para você? É Deus de verdade? Se a pessoa dizer é Deus, pode entrar, faça seu estudo. Não, mas ele não é Deus, ele é... Então, Jesus se apresenta como a suficiência de Deus para este mundo. Jesus diz para você, para mim, eu sou o que você precisa e muito mais, infinitamente mais. Você está sofrendo, tem alguma coisa aí na cabeça, na mente, tem algum medo, tem algum fantasma. Jesus é suficiente para você. Deus tem um único objetivo: revelar Cristo em nós. Deus não nos chamou para dar uma salvação e a partir dessa salvação nós estamos por conta própria nos esforçando o máximo que pudermos para servi-lo. Não é assim, irmãos. Deus não me salvou e depois me deixou por conta própria, pedindo para mim, se esforce, porque se você se esforçar, você vai conseguir me servir. Não, Deus não vai operar a suprema grandeza do seu poder numa pessoa que não morreu com Cristo. Prestou atenção? Quando foi que o Pai exerceu a suprema grandeza do seu poder em Cristo? Quando ele estava morto. Então o Pai o ressuscitou pelo seu poder imenso, pela grandeza do seu poder. E você? Se você está morto com Cristo, você também vai experimentar a suprema grandeza do poder de Deus. Se não está, se não crê, tudo que você vai experimentar é religião, é poder da mente, pensamento positivo e perder o seu tempo. Deus não vai operar a suprema grandeza do seu poder numa pessoa que não morreu em Cristo Jesus. Mas Deus faz tudo naquela pessoa que morreu e ressuscitou em Cristo. Filipenses 1:6.
Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus começou a boa obra em nós. Que começo é esse? É a nossa regeneração, o nosso novo nascimento. Tudo começou pela nossa morte e ressurreição em Cristo. A boa obra. Foi Deus que começou, não foi você. Se foi você que começou, você vai desistir. Não sei quando, mas irá. Mas se foi Deus que começou, nada e ninguém pode desmanchar aquilo que Deus começou. E Deus não só começou, foi o que eu disse. Deus não começou e depois que começou, diz: agora você está por conta própria. Não. O que o texto disse? Que Deus continua operando, aperfeiçoando a boa obra em nós até aquele dia. Deus só começa a boa obra naquele que está morto com Cristo. Você crê sua morte com Cristo? Então Deus está operando, está trabalhando em você e não vai deixar você de lado e na mão ou a sua própria sorte. Ele continua. Alguém dirá: mas eu sou um bom cidadão e pratico princípios cristãos. Mas apenas ser um bom cidadão com princípios cristãos não resolve nada diante de Deus. O que resolve diante de Deus é a nossa morte e ressurreição em Cristo. Deus não vai começar nada no indivíduo só porque ele pensa que é um bom cidadão, porque ele pensa que é um bom cristão, porque ele pensa que é um bom crente. Não. Você tem que morrer. Você tem que estar crucificado com Cristo. Tem que estar morto. Quando uma pessoa está morta com Cristo, então se abre o espaço para a manifestação de Cristo em nós, da vida de Cristo em nós, porque a vida de Cristo é Ele mesmo que a manifesta. Se você não tiver uma experiência de morte no corpo de Cristo na cruz, você não nasceu de novo e Cristo não vive no seu íntimo. Não vive. Cristo é o centro de tudo. Ele é o centro de toda a nossa experiência com a palavra de Deus. Todo o projeto de Deus, irmãos, está centralizado em Cristo. Sair da revelação de Cristo, nós vamos entrar num labirinto sem saída. Você não vai conseguir sair, se achar. Precisamos ficar na revelação de Cristo. Hoje está em voga o humanismo. O que é humanismo? Humanismo é quando
a coisa está centrada nas coisas dos homens. Está tudo voltado para o homem e para as suas coisas. Como podemos perceber o humanismo dentro do cristianismo atual? Pelas nossas mensagens. As mensagens atuais enfocam muito mais as bênçãos do que o abençoador, Deus mesmo. Estou errado? Estou errado em dizer isso? As mensagens de hoje, na sua maioria, enfocam as bênçãos e não o Deus abençoador, aquele que é tudo para nós. Deus mesmo prefere ficar com as bênçãos e descartar o abençoador. Você sabe como se chama isso? Chama-se ingratidão. Porque porco é que come a comida que a pessoa leva para ele e nunca levanta as orelhas, a cabeça, os olhos para agradecer quem está sendo levado lá. Lógico que é uma figura aqui de linguagem, mas o gato dá a entender que ele está agradecendo. O cachorro também, até o rabinho bate. Tem muita gente assim. Muitas vezes as nossas mensagens estão centradas em nós mesmos. Podemos ver também o humanismo nas nossas orações. Onde está o foco das nossas orações? Está sempre voltado para nós mesmos, para as nossas necessidades. Não é assim? Eu preciso disso, eu quero, me abençoa, fazes isso para mim, eu tenho direito, eu reivindico, eu exijo, eu quero. Preste atenção. E você verá que é isso. Oração que submeta à vontade de Deus é rara nos nossos dias. É rara. É joia rara. Aquela oração que busca a vontade de Deus, que submete à vontade de Deus. Poucos são capazes de dizer: Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua soberana vontade. Que seja, Senhor, a tua vontade e não a minha. A pessoa está esperando receber tal coisa, uma bênção ou um reconhecimento de alguém. Ela está esperando, mas ela não recebe nem a bênção e nem o reconhecimento. Aí, ao invés dela submeter à vontade do Senhor e agradecer, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, ela estica o bico, fica bicuda e nervosa. Não é o caso dos irmãos, não é? Creio que não. Mas se porventura for o caso de alguém, então
use o seu bico para tomar refrigerante geladinho, o suco, ou água, e não para ficar bravinho, nervosinho. Vemos também o humanismo no nosso ensino. Quando eu digo nosso, é porque estou falando do cristianismo de maneira geral. Muitas vezes os nossos ensinos dizem: faça tal coisa e você vai obter algo de Deus. Se orar bastante, você alcança. Se fizer dessa forma, você vai conseguir. Sempre está voltado para o homem. Muitas vezes os nossos ensinos colocam o homem no centro. Muitas vezes o ensino coloca o homem no centro. Mais uma coisa: repudiamos o sofrimento a todo custo. Ninguém quer sofrer. Ninguém quer sofrer e muito menos experimentar o sofrimento na pele. Nós repudiamos de todos os jeitos. Não gostamos de sofrer, mas eu digo aos irmãos: o sofrimento faz parte do Evangelho. O sofrimento faz parte do projeto de Deus. O sofrimento acompanha aqueles que creram em Jesus. Os pregadores pregam uma mensagem açucarada, dizendo: venha à frente, aceite Jesus, seja feliz, seja próspero. Mas no sofrimento ninguém fala. Alguns falam. Repudiamos o sofrimento porque estamos interessados em nós mesmos e queremos o nosso bem-estar social a qualquer custo. É isso mesmo. Não estou falando de masoquismo, mas que o sofrimento também faz parte do Evangelho. Pelas nossas literaturas cristãs, também podemos perceber o humanismo. Como vencer a depressão, como ser bem-sucedido financeiramente, como ser próspero, como conseguir de Deus tudo o que queremos, como viver sem sofrimento. A visão de Cristo nos leva a abandonar tudo para que Ele seja em nós o nosso tudo. Nós precisamos, irmãos, de ter 3 coisas bem definidas e nítidas diante de nós. Primeira, a visão de Cristo crucificado e ressuscitado e exaltado com todo o poder no céu e na terra. Temos que ter essa visão bem nítida, visão de fé. A visão de Cristo crucificado e eu crucificado com Ele. Essa é a visão que liberta de mim mesmo, do pecado, do diabo, de tudo que está relacionado com o pecado. Precisamos ter também uma revelação de Cristo em nós.
A visão de Cristo é assim. A visão da qual eu estou falando é na cruz de Cristo. Mas a revelação é de Cristo em nós. Entenderam? A visão que temos que ter de Cristo é a visão do Calvário, do Cristo crucificado, comigo crucificado nele. A revelação é a revelação da ressurreição. A revelação fala de Cristo em você sendo revelado, revelado e se revelando. Eu não posso ter uma visão a não ser a de Cristo crucificado e eu crucificado com Ele. Eu preciso da revelação de Cristo em meu interior. Também preciso, e aqui está falando da minha ressurreição com Cristo e dele vivendo em mim. Eu preciso da revelação de Cristo em mim. E eu tenho. Mas a revelação de Cristo em mim é progressiva, é contínua. A visão é olhando para Jesus, o homem que morreu por mim e me fez morrer com ele. A revelação é de Cristo ressurreto, revelado no meu interior. Cristo é a revelação de Deus no meu interior. E finalmente, precisamos da manifestação de Cristo no nosso viver. Cristo é a nossa vida e Cristo se manifesta como nossa vida. Cristo manifesta a vida que Ele é em nós e através de nós. Qual é o propósito de Deus? O que Ele deseja acima de todas as coisas? Irmãos, se o coração de Deus fosse aberto para nós pelo Espírito, nós veríamos ali uma pessoa, a pessoa do seu Filho. Deus deu, diz a palavra, Deus deu o seu Filho como sendo o nosso tudo. Mas nós estamos vendo o Senhor como sendo o nosso tudo? Você está? Cristo fez tudo por nós. Cristo é tudo em nós e vive em nós o tudo que Ele é. Eu creio. Amém?